Sim, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Oráculo do AJ. Música de Star Wars. Música de suspense de direitos autorais. Cancela a música de Star Wars. Muito bem, podemos falar agora, senhores. Sejam muito bem-vindos ao Oráculo do AJ. Eu sou AJ Moraes e vamos falar sobre teorias da conspiração no universo Star Wars. Sim, senhoras e senhores, teorias da conspiração. Eu vou começar falando para vocês sobre a nossa pauta de hoje, senhores Jedis. Vamos falar sobre os Jedi cinza. Já ouviram falar deles? Pois é, todo mundo fala, o lado claro da força, o lado bom da força e o lado sombrio da força. Pois é, vamos falar hoje dos Jedis, dos Grey Jedis. Gay Jedis? Ai, adoro! Jedis rosa. Sem preconceito com os Jedis, por favor. Jedi pode ser o que ele quiser. Até porque ele não pode nhanhar com ninguém. Vocês sabem que é celibato e tal. Que o diga Anakin Skywalker e Amidala. Mas sem eles não teríamos o Luke e a Leia, hein? Então valeu a pena. Mas voltando ao assunto, é sério. Nós estamos falando dos Jedis Grey Jedis, os Jedi cinza. Vamos falar também sobre as cores dos sabres de luz. Sim, senhoras e senhores. Não é só o famoso azul, vermelho e verde. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa viagem ao mundo dos sabres de luz. Por que eles têm essas cores? O que eles querem dizer? Bem interessante. E por fim, vocês já devem ter assistido com certeza o Despertar da Força, sim? Então não vamos falar spoiler, não vamos falar nada, mas tem uma figura careca sentada num trono falando com o nosso vilão da história. Eu tô tentando não contar nenhum spoiler, sacou? Mas essa figura careca sentada no trono, tudo mais, que aparenta ser um dos mestres do nosso vilão principal, a gente vai falar deles hoje. Vamos lá então, para começar, a gente vai começar logo falando dessa figura careca, esquálida, pálida, vivida pelo Andy Serkis, o cara que fez o Gollum, o cara que fez o Caesar, The Mighty Caesar. Há especulações na internet de que este, que é o cérebro por trás dos vilões do Despertar da Força, sim, seria ninguém menos que o mestre Mace Windu. Tadá! Não! Sim, mestre Mace Windu, conhecido como Samuel L. Jackson para os íntimos. Exatamente. Ele que era o presidente do Conselho Jedi, ele que tinha um sabre de luz roxo, daqui a pouco a gente vai falar das cores dos sabres de luz. Pois é, ele no filme 3, A Vingança dos Sith, aparentemente teria sido assassinado pelo Imperador Palpatine, quando ainda não era imperador, com aqueles raios, não sei o que, e mata, e o Anakin cortou o braço dele, jogou pela vidraça e nunca mais ele foi visto. Pois bem, estão especulando que talvez seria Samuel L. Jackson, ou seja, o mestre Mace Windu. Provas! Me dá imagens, me dá imagens! Muito bem, Datena, nós vamos fazer o seguinte. Imagina o seguinte, para falar de provas, seria bem interessante que você desse uma olhadinha nos filmes, assistisse e acompanhasse o raciocínio da teoria que está rolando na internet. Nós estamos falando aqui de um personagem que ninguém mostrou o corpo, ele foi presumidamente dado como morto, afinal de contas, caiu de uma altura muito grande, mas a gente sabe que os Jedi eles conseguem sobreviver a grandes quedas. Afinal, usa força e tal, e sai levitando, a nuvem do Goku, essas coisas. Muito bem. De repente, a gente não sabe o que se passou pela cabeça dele, ou qual vai ser a história que vai ser contada, mas seria muito interessante se ele fosse, não? É uma teoria que nós queremos acreditar. Arquivo X, eu quero acreditar. Então a gente gostaria que fosse. Imagina, de repente, o Mace Windu perdeu a memória, ou então depois ele se lembrou e ele foi pro lado negro da força, porque ele viu que não deu certo ser Jedi, e ele quer vingança, ele quer sangue, ele tá só manipulando. Agora, a gente não sabe. O que se especula muito é porque haveria tweets, sim, falando que Samuel L. Jackson estaria negociando para reviver um papel da franquia Star Wars. Será que na franquia do Star Wars ele estaria apenas no pensamento dos personagens? Apenas seria uma lembrança? Será que ele seria um espírito, assim como Obi-Wan Kenobi na trilogia clássica, como o Anakin acabou aparecendo no remaster, naquela edição especial? Fica essa questão e uma teoria para você ficar pensando. Teoria número 2. Agora vamos falar sobre a nossa teoria número 2. A teoria sobre os Grey Jedi. Grey Jedi, o que é isso? Presta bem atenção.
Grey Jedis. Aqueles Jedis que não são os mocinhos da história, não acham que o caminho é só luz e que tem que ser o santo. Mas também não são malvadões o suficiente pra serem Sith. Aquela galera que diz, bora tocar o terror, faz o que tu queres, pois é tudo da lei, vamos fazer a mó onda e tá, vamos quebrar tudo. Não é nada disso. Os Grey Jedis são Jedis que acreditam sim no lado claro da força, mas também acreditam no poder do lado negro da força. Por isso, o lado cinza da força, vamos botar assim. É o famoso meio termo. A gente fala muito de Yin e de Yang. Manja Yin Yang, não é suco instantâneo. Isso é Tang, né, Paulo? O Yin e o Yang são aquelas forças cósmicas que habitam no coração de todos os homens. O lado bom e o lado ruim. E a gente tentando equilibrar essa galera, né? Enfim, o lado ruim se manifesta mais em alguns, o lado bom em outros. A maioria ruim, segredo, tá? Spoiler da vida, o lado ruim prevalece, tá? Beleza, spoiler. Os Grey Jedis, eles teriam essa capacidade de ficar entre o lado claro e o lado escuro da força, utilizando o lado escuro para ter mais força durante suas batalhas, mais coragem, e o lado bom para terem uma margem ética de segurança, para não fazerem muita cagada, a verdade é essa. Mas vamos lá, qual é essa teoria sobre os Grey Jedis tão absurda que pode ter? Já ouviram falar no mestre Qui-Gon Jinn? Pois é, mestre Qui-Gon Jinn. É o cara que foi mestre do Obi-Wan, só isso, beleza? Não, na verdade ele foi Zeus na Fúria de Titãs. Sequestraram a filha dele em 3 filmes seguidos, o cara meteu a porrada e ninguém aprendeu, vão sequestrar de novo no 4º filme. É, cara, ele foi o inimigo do Batman, sim, Ra's al Ghul. Tá, tudo bem. Ele é o Liam Neeson, falou? Beleza, véi. Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn é o mestre do Obi-Wan e foi ele que viu no pequeno Anakin uma grande possibilidade de ter força. Teoria dos Grey Jedis. Seria Qui-Gon um Jedi cinza? É. Essa teoria é baseada no fato de que o Conde Dooku, o Conde mesmo é o Dooku, tá? Mas ninguém fala Dooku porque já pensou, Conde Dooku, Conde Dooku. Melhor não. Então houve essa mudança. No original é Conde Dooku, sacou? Mas todo mundo pronuncia no dublado Conde Dooku, afinal a Disney é para famílias. O Conde Dooku, o Conde Dooku, ele simplesmente, quando aprisiona Obi-Wan em Geonosis, aquela grande batalha que o Obi-Wan, ele tava perseguindo o Boba Fett no filme 2, lá do Ataque dos Clones, e ele fica num campo de força e, não sei o que, e o Conde Dooku chega pra ele e diz, brother, a gente tá do mesmo lado, não sei o que lá, vamos trocar uma ideia, o teu mestre Qui-Gon Jinn, ele tava comigo desde o início e tudo mais, e ele achava que você era muito bom, e vamos ser amigos, chega aí na quebrada no meu setor. Dizem que o Conde Dooku era do Pará. Simplesmente nós temos aí indícios. Mas o Conde Dooku, ele era simplesmente um Sith, ele poderia estar mentindo, é verdade, mas ele ainda tinha toda uma postura de Jedi, ele era um ex-Jedi que tinha ido pro lado negro, ele era uma coisa meio nebulosa, essa história não está muito bem explicada, afinal de contas os clones foram encomendados dezenas de anos antes, será que foi o Sidious, será que foi o Dooku, quem é que contratou o Boba Fett para ser clone, isso daí está muito no ar. Agora uma coisa é certa, queridos, vocês já viram algum Jedi odiar o protocolo? Eu disse odiar o protocolo. Pois bem, eu não tô falando do Obi-Wan não, Obi-Wan seguia tudo à risca, né? Mas lembra que o mestre dele sempre dava um jeitinho de mudar as coisas? O Obi-Wan dizia, mestre, mas esse não é o caminho, não é o protocolo. Dane-se, Obi-Wan, vou fazer como eu quiser, eu lutei contra o Batman. O cara simplesmente não respeitava muito as ordens, né? Ele era um cara de métodos alternativos, a roupa dele já era uma roupa um pouco mais escurecida, ele tinha uma raiva, uma volúpia na hora de lutar e tal. Quem sabe Qui-Gon Jinn não seria realmente um Grey Jedi? Fica por aí essa tua ideia. Fica pensando nisso. Mano, isso é muita forçação. O Qui-Gon, ele era do bem, cara. Ele salvou o Anakin quando ele era apenas uma criança, cara. Ele ajudou na corrida de Pod Racer. Verdade. Você está certo, mas lembra o seguinte, que simplesmente ele trapaceou no jogo de dados com o Watto. Watto. Ele que era o dono do Anakin, do escravo, né? Então, meio complicado. Ele poderia salvar a mãe do Anakin. Por que ele não salvou a mãe do Anakin? Para pra pensar nisso. O cara é um Jedi, brother. Ele pode chegar lá na mente e tal. Mas o truque dele não funciona no ato. Ele poderia forçar, ele poderia comprar, ele poderia dar o jeito. Ele era Qui-Gon Jinn, sacou? Ele era Zeus. Ele poderia ter salvo a mãe do Anakin, sim, de alguma maneira ele dava um jeito. Ou a Amidala, que era a rainha, não tinha lá uns 3 trocados pra comprar por 3.000 escravos a mãe do Anakin? Tinha. Ninguém comprou essa bagaça. Fica aqui o nosso protesto. Então, de repente, ele não comprou a mãe do Anakin porque ele queria saber até onde o medo de Anakin ia. E o medo leva a ira ao desespero, o desespero leva ao lado negro da força.
Basicamente, essa é a teoria de que Qui-Gon seria um Grey Jedi. Vocês lembram que todos os Jedi, quando morrem, o corpo fica estirado no chão, né? Sabre de luz passa, corta o braço e a pessoa fica lá com o corpo apodrecendo como todo ser orgânico que se preze. Confere? Pois bem, ao assistir Uma Nova Esperança, quando Darth Vader está lutando contra o Obi-Wan, já senhor, né? Estatuto do idoso pro Obi-Wan. Pois é, eles estão lá lutando e tal, o Obi-Wan desliga o sabre de luz e espera ser golpeado pelo Vader. Quando o Vader o acerta, o corpo simplesmente desaparece. Vocês nunca pensaram a respeito disso? Pois deveriam. Todos os outros Jedi morrem e o corpo fica lá. Por que o do Obi-Wan foi o único a desaparecer em toda a saga? Já pararam pra pensar nisso? Pois eu tenho uma teoria! A teoria é a seguinte, queridos. O Yoda fala para o Obi-Wan, no final da Vingança dos Sith, que ele deve ir para um planeta mais isolado, fazer um treinamento que o Yoda iria passar para ele. E quem passou esse treinamento para o Yoda? Quem? Raimundo Nonato. Não é o Raimundo Nonato, tô confundindo a série, isso é um crossover. Na verdade, quem foi que fez? Simplesmente ele, Qui-Gon Jinn, teria voltado dos mortos para poder falar com ele, o mestre Yoda. Se você é um dos sortudos afortunados donos do box de Blu-ray Special Edition da saga Star Wars, você deve ter visto essa cena excluída, que não esteve em nenhum dos DVDs, nem Blu-rays, nem nada. Tá lá nos extras a cena do Qui-Gon falando com o Yoda, ensinando pro Yoda que existe vida após a morte, como é que eles podem voltar para se comunicar com os vivos. Ahá! Isso te lembra alguma coisa? Foi assim que o Obi-Wan voltou lá na Nova Esperança, voltou para falar com o Luke, né? Ah, acerta! Mete mesmo um torpedo na porra da Estrela da Morte, quebra tudo! Muito bem. Ele também apareceu nos outros Star Wars, o Star Wars 5 e o 6, o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Basicamente, quem teria ensinado isso pra ele? Foi o Mestre Yoda, que fez o treinamento para o Obi-Wan, e por sua vez o Mestre Yoda aprendeu com o Qui-Gon Jinn. E agora a bomba vai cair no seu colo? Pequeno conspirador da internet assistindo o oráculo do AJ. Sim. Queridos, quem é que fala direto sobre voltar do mundo dos mortos e dominar a morte? Eu acho que podemos dominar a morte, Anakin. Enquanto tá aparecendo aquela ópera lá e tal, e o Anakin, porque a Amidala vai morrer, eu sonhei que ela vai morrer, será que ela vai morrer? O Imperador Palpatine, sim, ele disse que já tinha aprendido com o mestre dele como voltar dos mortos. Ele, um Sith, mestre Sith hardcore mesmo. Pera lá, mas o Qui-Gon também tem esse poder de voltar dos mortos. Estranho, não? Isso só reforça a teoria de que Qui-Gon Jinn, Zeus, Ra's al Ghul e o cara que teve sua família perseguida no Busca Implacável 1, 2 e 3 seja um Jedi cinzento. Grey Jedi. Música do Senhor dos Anéis. Sim, Gandalf, o cinzento. Não, ele não era um Jedi cinzento. Obrigado pela sua participação no nosso site. Obrigado. Essa foi a nossa teoria sobre Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn sendo um Grey Jedi. Grey Jedi, não Grey Jedi. Grey Jedi. E a terceira e última teoria da conspiração. Não, agora não é mais teoria da conspiração, é uma explicação sobre os sabres de luz. Todo mundo, eu sou fanático por Star Wars e tal, mas por que tem uma cor e uma outra cor, não sei o que. A explicação que a gente ouve das pessoas é simples. Bad guys, red, good guys, blue and green. Simplistas demais. Vamos falar sério agora? Na verdade, existe sim uma classificação para os sabres de luz. Primeira coisa que você tem que saber, a cor ela é direcionada ou ela é escolhida através de um cristal que está dentro do sabre de luz. Quando é acionado o feixe, ele fica na cor do cristal original. Durante a guerra dos Sith contra os Jedi ficaram com as minas desses cristais e os Sith tiveram que desenvolver um cristal de uma maneira não natural, de uma maneira em laboratório. E eles fizeram o cristal vermelho. Uma curiosidade que pouca gente sabe, que o cristal vermelho, como ele é feito em laboratório, foi produzido em laboratório de maneira sintética, ele tem uma descarga elétrica a mais, então numa luta com qualquer outro sabre, ele tem uma leve vantagem. É muito pouca, normalmente os lutadores, os espadachins, eles compensam, mas por ser sintético, te daria uma leve vantagem, uma pequena descarga elétrica. Muito bem, essa é a história dos sabres vermelhos, beleza? Agora, quando a gente fala nos sabres dos Jedi, existe uma ordem por trás disso daí. Os mais famosos são o azul e o verde. O azul é pro Cavaleiro Jedi tradicional da linha Guerreiro. O Cavaleiro Jedi, o comum, sacou? Do dia a dia, e ele usa azul. Não sei se vocês já repararam, mas o verde, normalmente quem utiliza são os mestres Jedi. Não apenas um cavaleiro, mas já um mestre Jedi. E os verdes, eles são para os Jedi que têm a classificação Jedi
insular. O que é um Jedi insular? O Jedi insular é aquele cara que ele faz, às vezes, de embaixador, sacou? Ele é um cara que ele trabalha com diplomacia, ele vai para os países que estão em crise para tentar achar uma solução pacífica. Ele vai utilizar o sabre só se der uma cagada federal e tudo mais. Lembra do Yoda? Quando ele pegou igual, parecia um faroeste, ele desceu a porrada lá e mostrou pra gente que ele se move super rápido e que ele anda devagar só pra preservar a força. Pois é. Então o verde tem essa funcionalidade. Agora, o Mace Windu, o dele é roxo, né? Existem duas explicações pra isso. A explicação mais comum é que o ator Samuel L. Jackson, ele não queria ficar no meio da multidão como mais um ator, sacou? E ele falou o seguinte: eu quero um sabre de luz roxo, eu quero um diferente, eu quero me sobressair. E o George Lucas deu pra ele. Essa é a explicação dos bastidores. Agora, para criar uma mitologia por trás e tudo mais, no universo expandido, há uma explicação de que o sabre de luz roxo, ele é único, ele tem uma capacidade elétrica parecida com os sabres vermelhos e ele é um símbolo de liderança. Só é cunhado, ou segurado no caso, pelo nosso presidente do Conselho Jedi. Como Mace Windu era o presidente, fica fácil de saber porque que ele tinha o sabre roxo, beleza? E queridos, pra quem já jogou os joguinhos da franquia Star Wars no computador, nos consoles e especialmente, eu vou citar um que é o Star Wars Kinect, você sabe que tem alguns Jedi que tem um sabre amarelo. Esses são é uma das cores mais raras e tal. Sabe por quê? Porque é de uma classificação chamada Jedi Sentinela. Ué, qual é a diferença do Jedi Sentinela pro insular pro guerreiro? O Cavaleiro Jedi é o cara que sai na porrada, azul. O verde é o insular, é o cara que vai na diplomacia. Vamos conversar, não quero te matar ainda, sacou? Mas se for o caso, eu vou ter que cortar tua mão. E o amarelo é daqueles Jedi que ficam em sistemas mais afastados, nas bordas das galáxias. Normalmente, um Jedi fica responsável por uma galáxia inteira. Como eles têm essa tecnologia para se transportar muito rapidamente, o Jedi do sabre amarelo é o cara que fica como sentinela, ele que fica guardando a parada lá, sacou? Seria bem interessante você saber disso, porque é algo importante, até nos desenhos, nas séries animadas, isso também é citado de uma maneira um pouco sutil. É uma classificação bem específica, o Jedi Sentinela, beleza? Essas são as cores dos sabres de luz. Sim, meus amigos, está chegando ao final esse nosso episódio especial Star Wars. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece que a Netflix está lançando em outubro de 2016 toda a coleção do Star Wars, todos os filmes, vai colocar Star Wars Rebels, vai colocar Star Wars, cara, Guerras Clônicas da primeira até a 6ª temporada, inclusive com o filme de longa-metragem da animação. Então assim, você quer maratonar para pegar esses detalhes, verificar realmente as cores do sabre de luz? Será que existem mais outros Jedi cinza? Será que o Luke Skywalker no Despertar da Força ele virou um Jedi cinza? Meu Deus, o que é isso? Eu não sei. Ai, meu Deus, faz uma maratona Star Wars, você não vai se arrepender, nós que somos fãs e a força é forte, nós merecemos realmente. Então vai lá, dá uma conferida. Ah, Armando, mas aonde eu posso saber um pouquinho mais sobre esse universo expandido que tu tantos fala? Ó, pode dar uma olhadinha no Manual do Império. Esse daqui você vai saber umas coisas muito legais sobre a organização do Império, sobre os soldados, sobre as naves, tá? Isso daqui eu vou falar em outro vídeo pra vocês, mas pode ir curtindo por aí. Também tem esse outro daqui, ó, dá só uma olhadinha, que é o Código do Caçador de Recompensas. Se quer ficar por dentro da história do Boba Fett, de toda a trupe dele, vale a pena você dar uma conferida nesse daqui. Sobre os sabres de luz que eu falei pra vocês, o The Path of the Jedi, o meu ele é originalmente em inglês e tal, mas você já tem a edição em português, vale a pena você conferir. Ele fala também dos sabres, ele fala das técnicas de luta com sabre, que a gente vai falar num outro vídeo. E por fim, um dos que eu mais gostei e achei sensacional, The Book of Sith. O livro dos Sith. Será que os Sith são tão maus assim? A gente fica pensando, né? Pô, os caras são os vilões e tal. Mas na verdade, esses livros, eles mostram pra gente que não é bem assim. A gente vai falar sobre essa coletânea de livros num outro vídeo. É só pra dar um gostinho de Ruffles, um gostinho de Pringles, de quero mais, para que você sempre esteja conosco aqui no Oráculo do AJ. Gostou do vídeo? Gostou dos nossos outros vídeos? Clica lá no curtir, cara. Eu curti muito e tal, chama os amigos pra ver, te inscreve no canal. Inscreveu lá no canal, eu quero saber quando é que vai ter um outro vídeo. Não te preocupa, todas as vezes que a gente carregar um novo vídeo, vai aparecer lá na sua notificação, você vai ficar sabendo de primeira mão o que a gente tá falando aqui no Oráculo do AJ. É uma honra e um prazer que você esteja na nossa audiência. Não vou ficar falando pra você que deu um maior trabalho e tal, que é legal curtir, porque somos uns próprios coitados aqui no YouTube e tudo mais, que eu acho super feio. Mas por favor, se você puder dar um like e se inscrever com muita dignidade, dê um like, inscreva-se e esteja conosco em todos os nossos programas. Foi uma honra muito grande. A gente se vê no próximo programa e Carpe Diem!